Voltamos para mais uma live do Mar da Consciência. Como eu vinha falando, esse nosso convidado, ele é um querido amigo, né, que o universo nos trouxe através do casal quântico. Ele que ele que representa um equipamento incrível, né, desenvolvido por uma tecnologia russa, ele vai falar. E vai estar, sim, chegou, e vai estar aqui no Mar da Consciência. Oi, Cris, tudo bem? Tá, já vou chamar. Deixa eu mandar aqui uns convites aqui, tá? Deixa eu mandar para Carla, Esmeralda, TQA, Gilmara. Deixa eu mandar algumas pessoas que podem se interessar pelo assunto. Tá? E eles vão estar, né, com um stand aqui em Recife e também vão palestrar explicando sobre essa tecnologia, tá? E ele vai fazer aqui um valor mais que especial para quem estiver presente no Mar da Consciência e quem escolher fazer essa consulta, vamos dizer assim. Eu fiz lá no Egito, achei maravilhoso. São muitos equipamentos, meu filho. Esse Mar da Consciência aqui em Recife, ele é um mar tecnológico. Nós temos 3 equipamentos aqui. Deixa eu convidá-lo aqui para ele... O pessoal chegando. Cadê você, doutor Neto Pinataro? Olha aí. Tudo bem? Olá, Ana. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Nessa correria toda, ainda teve tempo de fazer uma live. Maravilhoso. Oi, Ana Carla. Tá me ouvindo bem? Maravilhoso. Tá me ouvindo? Perfeito, perfeito. Então vamos embora. Bora Neto, lá. eu fiz assim uma contextualização de quando nos conhecemos, tal, Sim. mas eu queria que você falasse um pouquinho do da sua atividade, da sua formação e quando você conheceu a BioWell. A BioWell ou o BioWell? Porque tem a Box e Bioel, o Box. Bioel, Bioel. Em português, Bioel, Bioel, tanto faz. Então vamos lá. Então foi assim muito interessante porque eu sou dentista, dentista clínico, gosto muito da área da oclusão, mastigação, função mastigatória. Fiz meu mestrado, meu doutorado nessa área da função e é o que me aproximava muito de uma visão integrativa da pessoa. Só que Sim. eu sempre gostei também da área complementar. Eu fiz curso de acupuntura em 86 no SEATA, já fiz cursos de iridologia, biomagnetismo, magnetoterapia, enfim, né? Mas eu não aplicava isso assim na minha clínica. Eu era um dentista ortodoxo, trabalhava com oclusão, reabilitação oral. E aí, em 2010, eu resolvi fazer mais uma pós de acupuntura aqui na Uniararas, na universidade onde eu ministrava aula de oclusão. E aí eu vendo lá os meninos lá, porque na medicina chinesa nós usamos o diagnóstico do pulso, da língua, da face, do rosto, da fisionomia, da voz. E é muito difícil a pessoa treinar essa sensibilidade para fazer um diagnóstico energético pelo pulso, por exemplo, pela língua. Então eu pensei, será que não existe nenhuma tecnologia que possa mensurar esse padrão energético de uma forma quantitativa, de uma forma objetiva? E aí eu resolvi fazer meu TCC em relação à bioeletrografia, a relação da bioeletrografia com a acupuntura, com a área da saúde. E Bio o aí quê? Desculpa. a bioeletrografia. O que é isso, por A favor? bioeletrografia seria uma nova visão da fotoquímica, que seria a extração de elétrons de qualquer objeto quando você coloca numa fonte de alta tensão e de baixa amperagem. Então, você, na verdade, coloca o dedo num campo elétrico, ele extrai elétrons dos nossos dedos e aí faz a leitura. Sim. E então eu resolvi fazer uma revisão de literatura sobre esse tema e aí eu vi que era interessante, tinha muito potencial para a acupuntura. E aí eu trouxe um equipamento para o Brasil, trouxe o pessoal da Rússia para o Brasil, fizemos um curso aqui em Araras e aí nós começamos a aplicar esse equipamento na clínica de acupuntura com um resultado maravilhoso. E aí eu falei assim, não, preciso compartilhar isso com as pessoas, né? E justamente, né, naquele ano, eles miniaturizaram o equipamento. O equipamento era muito grande e muito caro.
E aí ele se tornou mais acessível, tanto pelo custo, mas como a portabilidade. Você consegue levar ele em qualquer lugar. Você coloca ele na bolsa e leva, ele é pequenininho. Então, eu comecei a utilizar ele na clínica e logo depois eu fui convidado para vários cursos de pós-graduação, da Quantum Bio, Nova Ciência, agora estou na Evolução Quantum, quer dizer, todos os cursos que têm uma terapia mais energética, uma terapia mais vibracional, se interessa pelo equipamento para fazer as medições antes da terapia, como avaliação energética, e após a terapia, para ver o resultado dessas terapias. Sim, mas vamos lá. Você continua atendendo como dentista. Também, também. Trabalho menos, né, do que eu trabalhava antigamente. Sim. 42 anos já na profissão. Adoro, sou apaixonado pela profissão. Minha filha também é dentista, nós temos uma clínica onde eu atendo, Ana, na sala onde eu cresci. Eu fui para essa casa com 6 anos de idade. E eu trabalho onde era o meu quarto. Oh, Eu tô praticamente há 55 anos dentro daquele ambiente ali. Então é uma coisa louca, uma coisa louca. E compartilho, então, a nossa clínica, metade é odontologia da casa, a outra metade nós temos pilates, tem meditação, tem psicologia, tem várias áreas que eu trouxe. Nós temos 3 fisioterapeutas, então, que avaliam a postura da pessoa, relacionam isso com a oclusão. Então, é fantástico. E nós ministramos cursos também do BioWell na nossa clínica. Então, ficou uma coisa integrada. Muito legal, muito bacana. muito interessante isso, né? Porque, digamos, a gente vai falar de dentição, né? A gente sabe Sim, que tudo começa pelo mastigar, desde a questão digestiva e muita coisa, né? Diz que a mordida sim, afeta até o seu pisar e vice-versa. Tem muita sim. coisa, né? Você pisa Muito, muito. errado, vai bater na coluna e reverbera por aqui. E assim, o interessante é você ter essa visão sistêmica. A gente vai falar do BioWell, mas aí eu achei Sim. interessante a sua história. Não, é muito Quando legal foi que porque, você viu que disse assim, eu tenho que integrar sim, isso? exatamente. Eu me considero um cara, eu tenho que ser muito grato, porque o universo me levou por caminhos que agora eu estou conectando. Então, por exemplo, a nossa postura, o nosso movimento, o nosso corpo, ele tem captores, sensores, né? Nós chamamos de captores. Então, os pés, a coluna, a cabeça tem captores. Se você tem um problema, por exemplo, nos pés, o problema é ascendente. Você precisa corrigir primeiro pés e coluna para depois corrigir a boca. Mas se você tem um problema articular ou de maloclusão, você precisa primeiro corrigir a parte de oclusão, a parte da TM, para depois corrigir o restante. Se você fica indo em quiropata, em osteopata, e se o problema se inicia na boca, o problema oclusal, por exemplo, isso vai desorganizar todo o corpo. E os dentes, o que é mais incrível de tudo, é que por conta do BioWell, eu acabei me aproximando da filosofia do Reinhold Voll, da Alemanha, que foi o médico alemão que fez a conexão, a relação entre os dentes e os órgãos. Então as pessoas pensam que isso vem da medicina chinesa. Não, ele era um médico, ele teve um câncer de bexiga, foi desenganado, Meu resolveu fazer filho, acupuntura, se curou com a acupuntura de um câncer que ele estava desenganado, se apaixonou pela acupuntura e resolveu estudar com um engenheiro, medindo os pontos de acupuntura, as características bioelétricas dos pontos de acupuntura. E ele se aprofundou tanto que ele conseguiu mensurar a relação entre o estado energético dos dentes com os órgãos. Então, essa relação, por exemplo, incisivos com rins e bexiga, canino com vesícula biliar e fígado, foi o Reinhold Voll que criou. E nós, como no BioWell, nós medimos todos os órgãos e sistemas, eu criei uma aba chamada Dentes, que a empresa russa incluiu no sistema. Então, nós temos uma aba agora, feita no Brasil, para a conexão dos dentes com órgãos e sistemas. Então é muito, muito, muito fantástico. não, mas eu ainda estou lá na casa. Aham. Sim, Porque eu sou arquiteta. Aí quando você falou na casa, você falou no voltamos para quarto, casa. tocou meu coração. Porque é uma coisa mágica, né? Mágico, mágico. O menino, o antigo, a criança se realizar, né, numa profissão. Você sempre quis ser dentista?
Então, eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de experiência. Então, na hora do vestibular, eu estava entre arquitetura, engenharia ou odontologia. Só que meu pai era dentista. Então, eu resolvi fazer odontologia, porque eu fiz o curso técnico de edificações. Estudei no Cotil, que é um colégio técnico da Unicamp, me preparando para engenharia e arquitetura. E eu resolvi fazer odontologia e não falei para o meu pai. Depois que eu entrei no vestibular, que eu entrei direto, saí do colégio técnico e entrei. Quando ele ficou sabendo, nossa, ele ficou, soltou rojão, ficou contente. Você vê até fogos aí agora, há pouco, na sua imagem. Porque ele não imaginava que eu ia fazer odontologia. Então ele ficou muito, muito feliz. E aí foi muito legal porque eu me encontrei dentro da odontologia, eu sempre gostei de pintar, desenhar, eu sempre gostei muito De detalhes. da parte de artística do negócio, então juntou ciência com mão, então fantástico, fantástico. Arquitetura da boca, né? Eu fui falar que eu Arquitetura era da boca. arquiteta, a gente ia ser colega, né? Ah, muito legal, muito legal. Bom, aí você foi ser dentista. Sim. Mas quando você. Na minha casa, Ana, eu tenho uma palmeira que eu plantei com meu pai. Meu pai faleceu muito cedo, aos 46 anos. Mas eu tenho uma palmeira que nós plantamos há 55 anos atrás. Então, assim, eu tenho dois vasos de renda portuguesa que foi minha avó que plantou há 50 anos atrás. Então, eu tenho árvore que eu plantei com meu pai, plantas que eu plantei com a minha avó. É um negócio inacreditável. E eu tenho bonsais assim no consultório com frutas. Então eu tenho um bonsai de amora que dá amora. Eu tenho bonsai de abil, uma árvore pequenininha que dá abil. Eu tenho cajamanga. Eu tenho um pezinho de cajamanga de 60 centímetros que fica lotado de cajamanga. Então é um negócio fantástico. É um negócio A incrível. pessoa entra num lugar desse já fica boa. Ah, é muito legal, muito Num legal. lugar desse todo equilibrado energeticamente. Oi, Carmen. A Olha, carne que você maravilhosa. Diz Carmen. Então, mas vamos lá. Quando você se formou, por que eu estou falando isso? Porque Aham, hoje você tem uma visão sistêmica. Você é um cara que trabalha com a tecnologia, né? Não vamos dizer do futuro, né? Mas é uma coisa muito que muitas pessoas não conhecem. aham. Trabalha com medicina chinesa, acupuntura. Oi, Marcelinha. Marcelinha, vê esse equipamento aí que é bom, viu? E ele vai estar aqui no Recife. Aqui, Marcela tá atrás dos equipamentos aí, vai conhecer, vem conhecer. Então, quando foi que você despertou para dizer assim, eu vou começar a colocar algumas coisas diferentes, Ó, pilates. olha, eu já nasci meio assim, com 10 anos de idade. Com 10 para 11 anos de idade, eu fui para São Paulo porque em Araras eu precisava fazer um tratamento com ortopedia funcional. Araras não tinha naquela época, então a minha avó me levava de ônibus para São Paulo, no consultório da doutora Vilma Alexandre Simões, que fazia ortopedia em São Paulo. E, chegando em São Paulo com a minha avó, eu tinha acesso a um monte de coisa. E eu vi numa banca uma Sim. revista Planeta com aquele homem de ferro da acupuntura, né? Então eu já fiquei interessado. Então eu sempre gostei. Então o Lubzang Rampa, o Terceira Visão, eu li quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu sempre gostei do místico, do esotérico, do diferente. Hum, Mas quando eu estava na faculdade, eu tive uma experiência assim eu conheci um cara que chama Laércio Benedito Fonseca. O Laércio Fonseca é um ufólogo, ele é ufólogo e ensinava artes marciais. Então eu já gostava do negócio, fui, vi uma palestra de ufologia, vi que era academia de artes marciais, comecei a treinar Kung Fu com ele, Kung Fu, Tai Chi, Qigong. E aí eu não me contentei, eu quis mais, né? Aí eu fui fazer o curso no SEATA, que eu queria uma formação mais formal, mais profunda de acupuntura. E aí começou, né? Então eu comecei já na universidade, com 18, 19 anos, já comecei a estudar. Depois não parei mais. Então eu sempre estou em busca do que é diferente, do que é novo. Então já participei do taoísmo, do budismo, já fui da gnose, já fui da biose, já fui da Provida, já perambulei por várias escolas iniciáticas em busca de conhecimento. Então eu sou um buscador, eu não paro. Elétrico. nota, se a gente sabe. Mas assim, eu queria entender porque a dentição também tem uma parte ligada à parte sistêmica, né? Tem Sim, pessoas que têm aquele bruxismo, tem sim. algumas coisas que têm a ver com o sistema nervoso, a parte emocional, não é isso? Sim, sim.
E A, aí você pode tratar as duas coisas aí na sua clínica. não, sim, não, sem dúvida. A, Que foi? a Carmen está me passando alguma coisa que eu não estou conseguindo ler aqui. Não tem como Fala, saber cara. o seu Instagram que você está fazendo. Ah, a Carmen está querendo falar o que? Fala o quê? Tá fazendo ele tá fazendo a live da BioWell. Eu estou Pela fazendo a live BioWell. pela Bioel, é isso? Ah, tá. Ela está querendo saber. Cadê, Carmen? A Carmen Aparece aí, Carmen, coordena. pra eu te A ver. Carmen coordena. Então ela vê que. A Mas Carmen é a então, coordenação. Cadê ela? então, o que acontece? A acupuntura, ela é espetacular para várias coisas, né? Sim. DTM, bruxismo, nevralgia do trigêmeo, neuralgia do trigêmeo. A medicina chinesa, mas nós temos outras armas, né? Tem ozônio também, que é fantástico. Então, tudo que for viável e complementar o trabalho do dentista é bem-vindo. Então, laser, LED, equipamentos de ressonância, enfim, né? Existe hoje uma visão chamada odontologia integrativa, que nós buscamos. A homeopatia já é uma especialidade odontológica, a acupuntura já é uma especialidade odontológica, a formação em ozônio eu fiz pelo Conselho Regional de Odontologia. Então, a própria odontologia já está trazendo uma série de ferramentas integrativas para a odontologia. Então, isso é fantástico. Você começa a observar o paciente em profundidade. Hipnose também. Então, existem várias formas de você abordar para entender o todo. Até porque, como você falou, a saúde começa pela nossa boca. E o mais importante não é o que nós comemos, mas é o que nós absorvemos. Então, a absorção, ela depende inicialmente de uma boa mastigação. E depois, isso aí vai virar o bolo alimentar e vai controlar toda a microbiota. Então, está tudo integrado e a mastigação é muito importante nesse processo. Neto. Mas essa coisa da odontologia é muito forte. Oi, Carlinha. É muito forte no Brasil, né? Na Sim. Europa, eles têm uma resistência da questão odontológica, que eu acho que o brasileiro cuida bastante da dentição, né? A nível de estética e, portanto, tem que tratar também, né? O europeu ele é mais tranquilo assim, em relação à parte estética. Ele não dá tanta importância à parte estética. Agora está começando a crescer. Mas a escola europeia ela é mais funcional. A escola americana já é um pouco diferente, é mais pragmática. Então, por exemplo, num distúrbio de ATM, nos Estados Unidos, é mais utilização de placa e medicação. Eles não ajustam o dente, eles não fazem ajuste oclusal. Já o europeu, da escola funcional, já tem uma tendência maior a fazer ajuste da oclusão e alterações da oclusão para melhoria tanto da mastigação quanto do distúrbio temporomandibular. Então, são escolas diferentes, mas que evoluíram muito. Agora, o Brasil Eu acho que o pioneiro, Brasil é é um pioneiro ícone, né? então, tem pacientes que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa. Eu tenho pacientes que vêm para cá, tratam o dente, visitam o Brasil, voltam, até por conta de custo, que aqui o custo é muito inferior aos Estados Unidos e à Europa, e Sim. odontologia de alta qualidade e de preço mais acessível. Então, o pessoal vem mesmo da Europa, dos Estados Unidos, todos para cá. Sim, aí vamos lá. Aí você abriu sua clínica maravilhosa, você atende no seu quarto. Isso, minha gente. Aí Muito tem toda bem. essa questão sistêmica, pilates, acupuntura, tal, e fisioterapeutas, né? Viu, Carlinha? Presta atenção, Carla é fisioterapeuta. Veja o que é uma clínica, ela quer abrir uma clínica sistêmica. Olha o que é uma clínica Sim. sistêmica. É aí do doutor Neto. E aí você foi e encontrou o BioWell. Bom, isso. Tem ele aí para mostrar? Opa, tenho. Sabe lá. Eu já fiz meu teste. Não é Carmen, simples. pega o Bioel para Mostra aí mim. pro povo ver o que é o BioWell. Porque o Morphos o povo já sabe o que é, o Aqua o povo já sabe o que é. Vamos falar desse BioWell. Presta atenção, viu, Carlinha, na sua clínica. Viu, dona Marcela? É se informando que a gente pode escolher melhor. Pega as outras coisinhas comigo. Olha aqui. Não é Esse é o Bioel. nada. É um cubo. Então aqui eu tenho um diafragma. Se você tirar essa peça aqui, eu tenho um vidro aqui. Esse é o eletrodo. Então quando eu coloco o dedo aqui, esse diafragma é para que não entre luz. Então eu coloco o dedo e nós fazemos os 10 dedos, né? Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo, e das duas mãos. Então esse é o exame que a gente chama de completo.
Mas existem outros protocolos, outros tipos de exame também. Então, eu posso usar só 2 dedos e verificar meu nível de estresse, meu nível de energia, meu nível de equilíbrio. Então, são vários tipos de exame. Mas é um aparelho super compacto, lembra que eu falei? Dá para levar na bolsa tranquilamente, é bem fácil de você transportar. E esse equipamento pode comprar? Sim, nós fazemos a importação dele de forma formal, somos distribuidores dele no Brasil, temos equipamentos em todos os estados brasileiros, menos no Amapá. No restante, todos os estados têm BioWell, inclusive aí em Recife temos alguns usuários aí. É? Eu já dei 2 cursos aí no Recife. Já? Já. Olha, agora vai vir novamente. Então, Agora vamos novamente, inclusive nós vamos fazer um hands-on, onde as pessoas vão poder experimentar o BioWell, vamos fazer o exame de uma pessoa, vamos fazer, por exemplo, uma barra de Access e medir antes e após a barra de Access para ver os resultados. depois de uma Agora, sessão de biomagnetismo também. também. Agora, no domingo, eu vou dar uma palestra no SEATA, exatamente da mesma forma. Vamos fazer a avaliação, fazemos a acupuntura, uma terapia, medimos novamente depois. Então, vamos lá. Então, o BioWell, ele é um equipamento de consulta, É o equipamento de avaliação. Eu vou avaliar avaliação. o estado físico, psicoemocional e energético da pessoa examinada. E com isso você pode direcionar um tratamento. Com isso, eu posso direcionar, acompanhar, verificar se o acompanhamento está sendo, se o tratamento está sendo eficaz, modificar o tratamento de acordo com os resultados. É muito legal. Monitorar. A gente pode dar também um feedback de saúde. Então, por exemplo, a Vamos pessoa lá. não dorme bem, dormiu mal, teve um sono não reparador. Tudo bem, você acorda, você sabe que você não está bem, que você não está legal, mas qual órgão, qual víscera, qual sistema sofreu mais? Então nós sabemos onde o estresse impactou mais, quais são os órgãos mais sensíveis, mais frágeis. Você pode fazer, por exemplo, uma atividade física ou uma alimentação, medir antes e depois da alimentação e avaliar o impacto de toda a sua atividade através do BioWell. Então, isso dá feedback de estilo de vida. Se você está dormindo bem. Inclusive, agora nós temos uma aba que chama estilo de vida. Então, ele já dá automaticamente para você a relação sua com a nutrição, com a mentalidade, com o meio ambiente, com a produção hormonal. Então, ele já dá um score de como está o teu estilo de vida. Então, fica muito prático para você fazer um segmento disso, entendeu? Então quer dizer que eu vou lá, eu chego e falo, eu quero fazer uma leitura. Coloco meus 10 dedos. Quanto tempo demora uma sessão? O exame demora 2 minutos, é muito rápido. Mas aí ele faz toda a leitura. Alguns protocolos, é muito rápido, 5 minutos. Alguns protocolos são, por exemplo, você foi lá, mediu os 10 dedos, né, da Ana, lá, pá. Aí eu vou ter algumas informações. Aí o que eu faço? Eu faço um segundo exame após o exercício físico. Eu faço a pessoa fazer um exercício físico, provoca um estresse cardiovascular, ela cansa, aí eu meço de novo. Mais 2, 3 minutinhos. Para quê? Para eu verificar os pontos frágeis que ela não conseguiu compensar com a energia dela. Então eu faço o exercício, após o exercício eu vou verificar outras coisas. Então, um exame desse, total, demora aí no máximo meia hora, 30 minutos. E você tem uma série de informações e ele emite um relatório de 25 páginas do estado dos seus chakras, do teu campo de energia, dos canais de acupuntura, dos órgãos e sistemas, do teu nível de estresse, teu nível de equilíbrio, os doshas da medicina ayurvédica, o estado dos dentes, o nível de energia de cada vértebra do corpo. Então, assim, é um relatório bem completo. Aí vamos lá. Quanto tempo a pessoa tem que fazer uma análise dessa? Uma vez por mês? Depende, ele pode ser usado de várias formas. Então, por exemplo, acupunturista, ele pode fazer uma no início, nas primeiras sessões, uma no meio, uma no final. Workshop, por exemplo, vou fazer um workshop. Você vai fazer um workshop de meditação. Isso nós fazemos muito também. Nós vamos, medimos todas as pessoas no início e no fim da meditação. É o que faz o Deepak Chopra, é o que faz o Joe Dispenza. Joe Dispenza. Exatamente, o Joe Dispenza usa esse equipamento. E no livro dele, Super Humanos, lá, ele fala desse equipamento. Já quero.
E nós podemos também medir o ambiente. Então, o que o Joe Dispenza faz? Ele mede as pessoas e mede o ambiente onde ele fez a meditação. E mostra as alterações energéticas proporcionadas pela meditação. E o Deepak Chopra também. Como é? As clínicas têm diferença. A Carmen está falando aqui das clínicas, né? Então, o Fábio Gabas aqui em São Paulo ele usa, a Wake Health em São Paulo usa. Então, são várias clínicas de spas que estão comprando equipamento para entregar isso para os usuários, para os pacientes da clínica. Entendeu? Então, a gente pode fazer uma ferição ou uma medição? Uma aferição, uma medição, tanto faz. As duas coisas estão certas. Gilmara, a gente pode fazer uma aferição. Boa noite, Gilmara. Presta atenção no negócio. A gente pode fazer uma aferição no início do Mar da Consciência, Sim. no final do primeiro dia, que as pessoas atualizam, viu? Muda a frequência O total. último show que nós fizemos foi do Murilo Gun. Nós fomos até o show do Murilo Gun, ele nos convidou. Eu já tinha feito o Cacau Show, o Cacau Flu, então ele fez a cerimônia do cacau, nós medimos, e agora ele fez o show, que é o Flu, e nós medimos também o show dele inteiro. E o mais interessante é que na hora que ele fez a meditação, a energia abaixou, ficou bem tranquilo o ambiente. Esse aqui é o tipo do Sputnik, que a gente mede o meio ambiente. Peraí. Carmen, por partes, Carmen. Peraí. Como é que chama? O BioWell, essa caixinha, é para medir o C. Medir o C. Aí eu conecto essa estrelinha nele, essa antena, e ele mede o ambiente. E eu posso colocar um sensor de líquidos e medir água estruturada, homeopatia, faço uma medição de líquidos. E tem um outro, que é uma luva, que eu coloco na pessoa e eu faço a medição durante um reiki, durante uma meditação, durante uma hora eu posso fazer a monitoração dessa pessoa, uma monitoração dinâmica. Durante uma hora de meditação, tudo que está acontecendo com ela a gente vai pegando. Mas isso você compra o kit ou você compra separado? Compra separado. No kit vem o BioWell e depois você compra os acessórios de acordo com a sua vontade, com a sua intenção. E a pessoa cobra... Qual é a média de uma consulta? Para quem vai comprar? Me interessei, uma média. Depende do quê? De como é colocado essa consulta. Por exemplo, eu não cobro uma consulta do BioWell. Eu já incluo ela na minha consulta odontológica. Então, eu faço acompanhamento sempre que eu quero, entendeu? Então, eu já incluo ela na minha consulta. Então, tem profissionais que incluem o BioWell na consulta, na avaliação. Tem profissionais que fazem a avaliação só com o BioWell. Tem profissionais que demoram, por exemplo, 2, 3 horas com a pessoa, porque ele faz o exame, depois faz o exame de estresse. Aí, normalmente, alguns, por exemplo, na nossa clínica, nós tínhamos uma terapeuta floral que ela já dava os florais para a pessoa, já testava os florais, porque com o BioWell, você tem um modo de exame que você pode testar produtos florais, homeopatia. Então, por exemplo, eu pego lá, fiz meu exame. Aí eu vejo no meu exame que o meu fígado não está legal. Aí eu pego o dedo relacionado ao fígado, por exemplo, dedo médio, e faço 10 exames só do dedo médio. Aí eu vou ter um nível de energia. Aí eu pego, por exemplo, um floral, aproximo do timo, ou coloco sublingual e meço de novo. Então, se eu tiver uma normalização, é um floral bom para mim. Se eu tiver uma piora, é um floral não é bom para mim. Então, como se fosse um aurímetro que ele pode quantificar, e através da energia da pessoa nós conseguimos mensurar alimentos, florais, homeopatia e dar um medicamento específico para a pessoa. Entendeu? Consegue mensurar alguma coisa espiritual também? Só se essa coisa espiritual afetar você, né? Que nem o Buda falava, é na moldura do corpo. Então, todas as alterações psíquicas, emocionais, energéticas, sejam elas quais forem, que alterarem, porque na verdade isso vem para a segunda parte do que eu sou apaixonado, que é a parte de comunicação biológica, de como o nosso corpo conversa entre si, os canais energéticos. Isso é uma coisa que me fascina, inclusive
Nós até fizemos uma publicação agora, eu e o Rick Sá, que é de terapias de biocampo, que nós explicamos, né? Nós trouxemos um modelo do que acontece quando uma pessoa, por exemplo, faz um reiki, ou quando a pessoa faz um Qigong. Então já existe muito trabalho científico mostrando benefícios, né, que as pessoas recebem no tratamento de reiki, de Qigong, e um modelo do que acontece, da quantidade de fótons que saem das mãos da pessoa que está intencionalmente emitindo esse tipo de energia, que sempre foi uma dúvida que eu tive. Então, por exemplo, se você tem uma ideia, o cara que faz Qigong, intencionalmente, ele emite 6 a 7 mil vezes mais fótons do que uma pessoa que não é treinada para isso. E esses fótons, eles saem de forma coerente e atingem a pessoa doente, e as células doentes, elas emitem fótons de forma incoerente. E essa coerência, essa emissão de fótons que é emitida pelo terapeuta, consegue modular o funcionamento celular e ela entra em harmonia, ela perde a entropia, ela entra em coerência e começa a funcionar bem. Então, quando nós temos qualquer tipo de sensação, nosso ser, nossa percepção classifica essa sensação em benéfica, em boa ou má, e nós reagimos consciente e inconscientemente. Então, todas essas reações, essa cascata de reações, modulam reações biofísicas do nosso corpo, fluxo de elétrons, fluxo de biofótons. Isso modula a nossa bioquímica, e aí nós temos alterações no tecido conectivo, na fáscia, nos canais energéticos, e aí nós captamos as alterações através dos dedos de toda essa cascata, seja ela espiritual, seja ela energética, seja ela emocional, seja ela psíquica. Tudo que nos afeta é na moldura do corpo, por isso que o Buda dizia, na moldura do corpo, porque você não consegue medir quanto de raiva você teve ontem. Você não consegue medir. Quanto de felicidade você teve ontem? Você não consegue medir. Mas você mede o impacto dessas emoções no seu corpo. Então muda a temperatura. Se você fizer uma termografia, mudou. Se você fizer uma bioeletrografia, mudou. Se você fizer uma microfisioterapia, mudou. Então nosso corpo responde através dessa cascata de eventos e nós conseguimos sentir através das sensações ou medir através de equipamentos. E me diz uma coisa, Marcela fez uma pergunta aí, se capta parasita. Depois eu quero falar outra coisa. Mesma coisa, ela não capta o parasita, mas ela capta o que o parasita fez com você. Então, ela está querendo, a Marcela, ela está se referindo à ressonância, à biorressonância. Porque se você tem células suas ou de algum hospedeiro, todas as células emitem uma frequência. E essas frequências podem ser captadas por ressonância. Então, se eu toco um violão e eu toco, por exemplo, a nota lá, lá, tom, se eu tiver um diapasão, o diapasão responde, porque por ressonância eu acabo gerando energia e os sistemas vão se replicar, e assim que funciona a biorressonância. Então, se eu tiver um parasita e eu souber qual é a frequência desse parasita, em tese, eu poderia saber se eu tenho ou não por ressonância. Então, o Biwell é diferente, ele completa o equipamento de ressonância. Então, por exemplo, se eu toco uma nota, tum, eu vou ter uma vibração. Essa vibração tem uma ressonância. Então, os equipamentos de biorressonância captam a frequência emitida. O Biwell vai dizer como está a corda do violão. Se ela está muito esticada, se ela está muito frouxa, se ela tem algum defeito. Então, eu avalio a matriz. E aí, avaliando a matriz, eu sei o que está acontecendo a nível celular, a nível tecidual, ou se tem alguma alteração em fígado. Então, eu vou avaliar o que essa frequência, seja ela do parasita, seja ela de um vírus, seja ela do alimento, o que ela vai causar o impacto no meu corpo, no meu sistema, nas células do meu corpo. Serve para animal também. Eu não sei se o Rogério está aí, que é veterinário. Ele trabalha Então, muito com energia. Doutor Rogério está aí? Ou ele entrou existem, e saiu? Porque o povo gosta de entrar nas lives e sair, viu? sim, existem 3 equipamentos. O BioWell, que na verdade chama BioWell Pro,
Depois tem o Mini Bewell, que vai ser lançado agora pequenininho, que é para a pessoa ter em casa. Então, a pessoa que quer ter em casa um pequenininho, vai ter um Mini Gosto, Bewell. gosto. Vai lançar em janeiro agora. E nós temos um BioWell, que chama BioWell Element, que é bem grande. Dá para colocar a pata de um animal, dá para colocar planta, cristal, vegetais. É mais para pesquisa de objetos maiores. Mas, se o gatinho tiver uma mãozinha pequenininha que couber aqui, dá para fazer avaliação também. Ótimo, maravilha. Agora, eu tô ligada em Joy Dispenza. Olha, Aham. Beto, porque eu leio o livro deles, a gente faz aferição, aí eu digo assim, qual é o equipamento que ele faz a aferição? É esse. É isso, é isso, é Já isso. quero, porque quando eu fizer meus negócios, meus trabalhos, eu quero aferir antes e depois, porque a gente Inclusive, sabe que as muitos que vão pessoas fazer mudam. o workshop dele lá, vêm, já entra em contato com a gente, já quer o equipamento, já leva para a clínica. Então, eu conheci muitas pessoas assim, né? O Fábio Gabas, todos eles foi via Joe Dispenza. Foi. E uma coisa que você falou aí, que Buda fala, né? A moldura do corpo, né? E a gente vive num mar de energia. Então Aham, você disse, qual foi a raiva que você teve ontem? Às vezes você não teve uma raiva, você teve uma indisposição. aham, Mas aí, vamos lá, você tem um relacionamento. sim, E aí você foi dormir com seu marido, com a sua esposa ou com seu filho, que teve raiva ou a aham. grande contrariedade. A gente pode entrelaçar esse campo e na hora de aferir, interferir ou não? É aí que tá, entendeu? Durante muito tempo, né, quando eu treinava artes marciais, eu tinha aquele negócio na cabeça assim, né? Ah, eu não posso estar em tal ambiente, porque aquele ambiente é negativo, eu não Sim, posso fale sobre eu isso. não posso, Gosto. eu não posso conviver com aquela pessoa, porque aquela pessoa é negativa. E eu pergunto para você, como é que Jesus andava pelos lugares e de boa? Então, na verdade, Mas aí só você vai subiu te a régua fazer um pouco mal, só vai demais, te né, fazer Beto? mal aquilo que ressona com você. Então você tem medo de ir num lugar, a sua energia já começa a ressonar ruim, você começa a gerar negatividade. Então, se você estiver bem, estiver puro, estiver emanando uma energia de alta frequência, nada vai te afetar. Não tem ressonância. A ressonância é exatamente isso. É quando duas frequências da mesma oitava entram em harmonia. Então, se você estiver mal, não é teu marido, teu filho que estiver com raiva vai te afetar. Tudo vai te afetar. Você vai estar sintonizando na frequência mal. E não tem distância. São frequências. Então, o que você precisa simplesmente é que nem o Buda falava, purificar. Purificar-se. Se você tem um abajur e em cima do abajur você tem uma tela de vidro suja, você não vê a luz. Se você limpa a sujeira, você vê a luz. Ele não falava? Quando o mar, quando o rio se estabiliza, você vê o reflexo da lua. Porque o mar revolto, a água revolta, você não consegue ver o reflexo da lua. Ela fica perturbada. Então a emanação de Deus, a emanação da natureza, a emanação do arquiteto universal se manifesta de uma forma pura quando você não tem interferência, campos interferentes. Então, o objetivo maior é a equanimidade do inconsciente. Porque é muito fácil você falar assim, eu vou ter pensamento positivo, eu só vou pensar coisa boa, minha vida é boa, minha vida é boa. Mas isso é no nível muito superficial da mente. O que importa é lá no fundo, na parte inconsciente. Esse foi o trabalho do Buda. Ensinar um método para que a mente inconsciente parasse de gerar padrões de negatividade, padrões de negatividade. É isso. Foi isso que ele sacou. Porque o Buda, quando ele quis aprender as técnicas dele, o oitavo dhyana, que é a yoga da oitava absorção, era o que tinha de mais profundo na Índia. Ele estava em paz, meditando, que nem um lago sereno. E aí veio o pensamento negativo. Ele falou, de onde veio esse pensamento negativo? Se eu estou em paz. E aí ele quis descobrir de onde tinha vindo esse pensamento negativo. Ele falou, vou sentar aqui, daqui não levanto, enquanto eu não entender. E ele entendeu que quem estava gerando isso era a mente inconsciente dele. Ele foi lá e extraiu essa raiz e conseguiu entender de onde vinha essa negatividade. E foi isso que ele deixou. Ele deixou um mapa, uma trilha de como as pessoas podem extinguir o sofrimento. Não a dor,
A dor é inevitável. Cortou a mão, dói. Mas se eu ficar chorando, lamentando, eu vou ter a dor mais o sofrimento. O sofrimento é evitável. E foi isso que ele nos ensinou. Então, são maneiras e formas de nós compreendermos que aí nós estaremos livres, de verdade. A liberdade, ela vem de dentro, ela não vem de fora. Verdade. É porque a gente vive assim, são várias crenças, né, Neto? Quando a gente Aham, começa sim, a se espiritualizar, sim, a gente diz, ah, não, não vou tal lugar, porque o lugar é poluído, é baixo astral, energia pesada, eu não quero me lidar com fulano. Aí fica aquela coisa assim, meio que bolhas, né? Separação, sim. não vou ali, não vou aqui. E isso que você falou é muito interessante, porque a gente está sempre em processo, né? A gente, não, a gente é positivo, vai dar certo, mas são coisas bem no nosso inconsciente, não é? Que fazem a gente vibrar. E essa leitura que você fala aí da moldura do corpo é muito interessante, porque ajuda a gente a se enxergar, né? Se olhar, que a gente diz, não, eu estou fazendo tudo certo. Então, estou fazendo tudo certo, estou fazendo tudo errado. O que é o certo, o que é o errado? Não, assim, eu estou meditando, eu estou me cuidando, mas algo lá dentro ainda está vibrando. Então, essas aferições também ajudam nisso, né? Sim. Eu acho que no caminho tudo ajuda, né? Eu sempre converso com a Carmen sobre isso. Todas as terapias, todas as armas que nós temos, que nos levem a um maior equilíbrio, são benéficas e todas são bem-vindas. Mas eu não vou me libertar delas se eu não transcender esse ponto. Porque senão eu sempre vou estar de novo propenso aos mesmos desequilíbrios. Então, enquanto eu não me torno um Buda, enquanto eu não me torno um ser com esse nível de vibração, tudo bem, vamos dando a mão para os outros, cada um ajuda aí, vai, faz essa terapia, faz aquela terapia, usa o bioel, usa a homeopatia, usa tudo. Mas nós vamos nos libertar apenas quando nós transcendermos. Isso é inevitável. Né? Com certeza. Neto, então fale, o que você vai vir fazer no Mar da Consciência? Então, nós vamos lá Depois disso compartilhar tudo. essa tecnologia maravilhosa que nós trouxemos da Rússia. Vamos falar sobre a bioeletrografia digital, como nós entendemos que o nosso corpo transmite essas informações. Vamos mostrar os periféricos, enfim, vamos mostrar a tecnologia no congresso. E depois nós vamos fazer 2 hands-on, né, para quem se interessar, que é a parte prática. Vamos lá, pega uma pessoa, faz a medição, faz a análise energética, depois fazemos uma terapia, biomagnetismo, barra de axis, acupuntura, o que a pessoa quiser. A gente vai fazer isso aí numa manhã e depois numa tarde. São 2 hands-on, um na parte da manhã, um na parte da tarde. E nós iríamos cobrar R$ 250 Sessão. cada hands-on. Então, nós vamos fazer para as pessoas que quiserem fazer agora, a participar desse hands-on, nós vamos fazer por R$ 175 e ainda vamos mandar um livro do professor Krotkov, que é esse daqui, ó, deixa eu pegar para você ver, Bora ver. que é esse daqui, Eu ó, estou interessada nesse bioel aí. Os princípios Você da me procurando. prática da medicina quântica integrativa. Então, esse aqui, quem fizer o nosso hands-on, vai ganhar um livro desse, que foi o último dele que nós publicamos aqui no Brasil. Muito bom. Isso vai ser no Para as final pessoas de semana conhecerem, após o porque mar, assim, né? é importante a pessoa conhecer para experimentar o equipamento, para ver se faz sentido para ela na utilização na clínica. Tem arquitetos que usam, porque quando o Dimitri, ele usa da seguinte forma: ele vai na casa da pessoa, mede as pessoas da casa, aí ele mede a casa, mede o quarto, mede a sala, mede o banheiro, porque o quarto ele tem que estar com energia, tem 3 níveis de energia: normoativo, hiperativo e hipoativo. Um quarto hipoativo ele é benéfico para o sono, a pessoa descansa, relaxa, é bom para meditação. Se o ambiente estiver hiperativo, ela não consegue um sono profundo, porque é um ambiente muito agitado. Então ele mexe no ambiente como se fosse um feng shui e para a pessoa ficar mais confortável. Já no ambiente de trabalho, se for muito calmo o ambiente, a pessoa dorme. Então, cada ambiente tem um nível de energético adequado. Então ele mede as pessoas, mede o ambiente, depois de um tempo ele mede de novo as pessoas para ver as alterações que houve. Então tem várias aplicações para profissionais da área da saúde, para profissionais da área de humanas, para arquitetos, para geobiólogos. A Carmen está fazendo assim, ó, um tempinho aqui. Você está com stand, Nós estaremos, além da Cadê palestra, Carmen? Chama a Carmen aí, a vai. Carmen, vem aqui, vem cá, vem Vem aparecer. cá, Carmen. Tô com saudade de Olha tu. lá.
Oi! Como você É vai, igual, A Maravilha? Carmen está lembrando que, além da palestra, nós vamos ter um stand, então convidar as pessoas para ir no nosso stand, nos conhecer, conhecer todos ver o esses equipamentos. equipamento, fazer um exame lá no nosso stand, se quiser Por conhecer, favor. e Eu aí depois visito, adorei. participar do nosso hands-on, que é a mão na massa. Que nós E a vamos... gente sempre faz assim nos eventos, assim, existem mais expositores que às vezes têm algum produto, algum floral, algum Viu? equipamento. E aí Marcela a tá gente aí. faz um antes, aí a pessoa vai fazer alguma terapia, alguma prática e depois volta para fazer, sabe, um outro exame. É muito legal. Aí o pessoal, sabe, a gente tem muitas experiências legais, porque cada lugar que a gente vai tem um tipo de público, um tipo de pessoa que está expondo algum produto. Então a gente teve muitas experiências com organite, com florais, com outros equipamentos, sabe? O pessoal faz e é muito A legal. Marcela está falando a Marcela tá falando de óleo, né? Então, quando eu conheci esse equipamento, que eu falei para você que era um equipamento maior, era um cara que estava em Brasília, era um indiano que morava nos Estados Unidos, Krishna Madapa, chama Krishna Madapa. Ele fazia medição de óleo essencial. A pessoa fazia o exame, usava óleo essencial e media de novo. E a vantagem dessa tecnologia é que tem muita publicação científica. No Brasil são 5 teses de doutorado. São mais de 600 publicações no mundo inteiro. Só de óleo essencial deve ter umas 7 publicações do efeito de óleos essenciais medidos através da bioretografia. Então, isso me animou muito e estamos orientando. E agora, o BioWell, ele entrou de uma forma formal na Universidade Federal do Paraná. Nós vamos examinar 2.000 crianças da rede pública que sofrem com estresse crônico e agudo. Então, nós vamos fazer o BioWell, eletroencefalograma, coerência cardíaca, hormônio salivar, para nós termos uma comparação dos marcadores biológicos comparados com a bioretografia. Então, não tem fim. É um mar de É um mar de conceito, é um mar de informações. E conceito. vamos levar para E, além mar para a gente fazer e nada vamos de. levar no Além Mar para medir todo mundo também, antes e E no depois do Além Além Mar. Mar, que eu já fui hoje lá pesquisar nossas pajeres, eu quero fazer. Vamos fazer Esse é o imperdível, antes esse é e o imperdível. depois. E o depois. Muito legal. Ai, que E a maravilha. E vamos Carmen falou fazer. que vai nadar naquela praia que tem os tubarões, lá que ela gosta de nadar lá. Não, lá não vai ter, no Além Mar E não tem ela Não, já, lá tubarão. não a tem. última vez ela foi nadar nessa praia. Não, mas lá no Não, pé Eu do além sei, mar é eu outro sei, lugar. eu sei, é mas em Pipa, não vai ter Lá não tem. tubarão. tô brincando que a Carmen, a última vez que ela foi nadar nessa praia. Mas não foi, mas foi em Recife. Foi, mas Recife tem, mas onde a gente vai não tem, não. Não, não tem, Ó, não tem. menina, eu tô impressionada, porque tem muitas possibilidades, viu? Sim, Muitas, muito. muitas, muitas, muitas. Eu acho que É, você não falou nem um terço do que tem aí. porque lá foi só Egito, 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 é múmia, pirâmide, não deu tempo nem de Fala piscar. das E vocês pesquisas estão comprando, comprando, dos comprando. cristais que dá para fazer, né? Cristais. E tem as pesquisas dos cristais também. Aí você consegue fazer um teste rápido de qual cristal te faz bem ou não. Porque você pega ele, você coloca ele Eu no expliquei, eu tico, você expliquei, explicou já. expliquei. E aí Só que daí, em coloca, vez de fazer com homeopatia, faz o com Dimitri cristal. faz com pedras, Com faz com pedras, aí você cristal. descobre qual a pedra que te faz melhor, que te tira energia, porque às vezes você gosta de uma, mas ela vai acabar tirando energia. E tem uma que acaba trazendo energia para você. Então Se você você consegue mostrar o está com melhor. excesso, pedras que tiram energia fazem bem. Se você está com deficiência, pedras que trazem, que aumentam a energia fazem bem também. Então depende do estado da pessoa. Então você mede a pessoa, faz 4 exames de 2 dedos, rápido, um minutinho, depois você começa a testar várias pedras. E aí você sabe a influência de cada pedra por ressonância no teu Naquele corpo. momento, E aí você né? usa aquela pedra específica para melhorar. Ou pode ser um floral, mesmo princípio. E tipo assim, você falou uma coisa interessante, tá com excesso de energia, o quê? Ansioso? Processos inflamatórios, hiperatividade mental, vata, pessoa que é muito vata, pensa muito, né? Então, pessoa hiperativa. Então, pessoa hiperativa Você tem que está com equilibrar. excesso. Os pontos de acupuntura, eles ficam mais condutivos, aumenta a condutibilidade elétrica quando a pessoa está com excesso. E excesso leva a processos inflamatórios. A falta leva a processos degenerativos. Então, o excesso, você tem mais circulação sanguínea, o sangue flui com mais velocidade. É o excesso. Está além, está hiperativo, em todos os sentidos. Está calor, está quente. A deficiência, a pessoa está fria, está parada, está sem energia. Então, a deficiência gera degeneração, processos degenerativos.
O excesso gera processos inflamatórios. Tá, E vai mas vem depender. cá. Nesse que eu vou ter em casa, que as pessoas podem ter em casa. Sim, Eu vou lá e eu vejo, eu estou em excesso. A Ana Paula sempre em excesso. sim. Aí eu vou fazer o quê? Você vai fazer alguma terapia, seja ela qual for, meditação, respiração, qualquer coisa, e mede de novo. Aí você já vai ter. É muito rápido, né? 1 minuto. Então Uma você faz, massagem. por exemplo, vou dar um exemplo aqui, prático. Respiração. Você começa a prestar atenção na respiração, você vem para o presente, sua mente já começa a trabalhar no nível mais equilibrado e já muda toda a fisiologia. Oxigênio no sangue, melhora o pH. A melhor forma de melhorar o pH é através da respiração, não é através de água alcalina. Se a água alcalina alcaliniza o corpo, a respiração é 1000 vezes mais eficiente. Então, sabendo disso, quando você está tensa, excitada, a respiração fica curta. Quando você está mais tranquila, a respiração fica mais profunda. Muda toda a fisiologia. Acupuntura. Você pega, por exemplo, pulmão. Meu pulmão tem excesso. Eu uso, por exemplo, o ponto poço, que é o P5 aqui. Eu cedo o canal, que é um ponto água, né? Ponto poço é o ponto água. Eu cedo o pulmão. Então, qualquer terapia que você fizer que module o fluxo energético, o fluxo de circulação, você vai entrar em homeostase e equilíbrio. Então, se tiver em excesso, você vem. E nós temos um outro equipamento que você não conhece. Esse sim você vai ficar louca, que é o Ai, meu Biocore. Deus. O Biocore é um Mas, equipamento que foi desenvolvido para trazer a pessoa para o equilíbrio. Você está em excesso, normaliza. cadê esse? É esse que eu quero. Ah, Esse aqui, ó. Carmen, você Ó, escolheu o melhor. esse aqui, ó. Então ele usa frequências binaurais. Então ele pega um som, uma música qualquer, ele cria uma frequência binaural e usa esse emissor de ondas aqui, esse emissor aqui, ele trabalha com frequências chamadas ondas milimétricas. São ondas de extrema alta frequência, entre 50 e 80 GHz, e com amplitude de 1,2 milímetros. São ondas ou frequências utilizadas em comunicação de satélites. E os russos descobriram que é a faixa de frequência, porque os neurônios têm 3 níveis de frequência: megahertz na parte externa, gigahertz na parte intermediária e terahertz na parte interna. Então, quando você modula os neurônios com essa frequência milimétrica de 50 a 80 GHz, você normaliza todo o sistema, equilibra o sistema. Então, é uma terapêutica rápida, fácil, padronizada para levar a pessoa para o equilíbrio. Já traga um desse para mim. Pode encaixar, encaixar outro Esse, desse aí, viu, esse, Carmen? Se ele não trouxer, ele não palestra. Estou esse, dizendo. esse é Não, muito e aí legal. faz vai falar, eu ainda tenho as E esse emissor, você encaixa ele numa base e ele já é utilizado para estruturação de água. Você encaixa ele aqui e você coloca uma jarra de água ali e ele estrutura a água também. Então, tem várias funções. Né? O que se chama estruturar água? Estruturar a água significa dar uma informação para a água que, por memória, né, ela vai ter uma reorganização das moléculas, ela não vai se transformar em outra coisa. A água é água, H2O, H2O. Mas você vai ter a formação de clusters, de um complexo de moléculas que levam a informação daquela frequência assimática. Ela trabalha com frequência. Então, você pegar, por exemplo, você consegue modular a estrutura molecular através da emissão de frequências. Então, quando você emite essa frequência para a água, ela tem uma memória, ela vai se reorganizar, e quando você tomar essa água, ela vai ficar ela vai penetrar mais facilmente na sua célula, por causa dos claratos, da organização molecular. Ela vai levar informações para você desse equilíbrio que você vai absorver. Então, tem toda essa questão. E nós, como nós somos 70% água, quando você coloca esse sensor, você vai estar equilibrando toda a parte. Mas vem cá, peraí. Sim. Peraí, calma. Sim. Deixa eu respirar, deixa eu equilibrar minha Respira. É muita coisa. Olha, Sim. eu sou uma leiga. Sim. Leiga. Mas eu sei que eu preciso Por exemplo, equilibrar minhas ondas. ficou Esse com negócio raiva. aqui. Ficou com raiva. Não, eu não tenho raiva. Eu tenho minha cabeça trabalha muito, Ficou com raiva. ansiedade. Ficou com qualquer desequilíbrio. Ficou preocupada. Eu posso fazer uma meditação, posso fazer uma acupuntura, posso fazer uma terapia,
ou eu posso Não, eu colocar quero isso, porque eu não tenho mais tempo. 9 minutos, você vai... Os sons binaurais equilibram os hemisférios cerebrais e a frequência de ondas milimétricas, pesquisa depois lá, ondas milimétricas na Rússia, trata Peraí. tudo, trata tudo. Porque É mesmo? ele leva o tecido, as células teciduais para um nível de equilíbrio. Então ele reorganiza É daí me todo, relaxou. Daí ele já me relaxou, relaxou. equilibrou, está em excesso, normalizou, está em deficiência, normalizou. É isso. Então ele não precisa de um diagnóstico. Não Você precisa botou em de nada. O você, ele já objetivo me dele equilibra. é equilibrar. Equilibrar. E ele trata com 9 minutos, é? 9 minutos. 9 minutos. Você pode usar por mais tempo, mas em 9 minutos você já tem resultados espetaculares. Criança, mulher, não entendo. Criança, Ele tudo, faz uma tudo. leitura bioenergética e ele Não, não, equilibra não, na não, hora. não, 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 não. O que acontece? Esse equipamento na Rússia, ele tem 4 tipos de emissores. Emissor vermelho, que é para tratar sangue. Emissor azul para tratar tecido nervoso. Emissor verde para tratar tecido linfático. E emissor amarelo, ele cobre todas as faixas de frequência, então ele normaliza o tecido nervoso, o tecido linfático, o tecido circulatório. Sim. Equilibra tudo. Então ele foi criado para equilíbrio dos seres humanos. Então, independente do que você tenha, ele não está preocupado se você tem uma doença específica. Ele vai normalizar seu sistema. Entendeu? Então, ele não trabalha com diagnóstico, ele equilibra. Ele Ele, equilibra. Esse ele é equilibra. que eu não erro. Ele foi criado para ser prático e objetivo. Então, a pessoa coloca ele e faz um equilíbrio. Agora, por quanto tempo esse equilíbrio vai se manter, depende depois de cada pessoa. É a mesma coisa da meditação. Né? Por quanto tempo eu fico equilibrado depois de meditar? Senão vai Entendeu? ter gente que vai ter que andar com esse fone direto. Não, você pode fazer. Normalmente as pessoas fazem, por exemplo, tem o dia tal, antes de dormir, coloca um pouco o fone e vai dormir bem. Você vai ter um sono mais reparador. Reparador. Chega no outro dia à noite, de novo. Ou, na clínica nossa, em casa eu uso antes de dormir. Na clínica, o paciente está tratando, o outro está esperando, já vai para a sala. Enquanto ele está esperando, usa um pouco do Biocore, normaliza, dá uma relaxada. Ou O outro depois quer da... saber o valor. Ou depois da... Hã? Tem alguém que quer saber o valor do aparelho já. Esse Direto. equipamento, se eu não me engano, é 5.900. 5.900. Esse, né? O Ele Sérgio vai estar no. Junqueira, o Sérgio Junqueira já é usuário da BioWell, ele mora no Mato Grosso, já é nosso conhecido. Oi, abraço, Sérgio. Você vai estar com todos eles já no stand? Todos eles no instante, tudo. Eu vou querer esse fone. Sim, Esse fone senhorita. salva vidas. É espetacular, esse é muito legal. Salva vidas e relações, porque você é desequilibrado, você quer já jogar aquele desequilíbrio pro outro. É muito legal. Então vamos lá. Teremos palestra falando. É tanta coisa que esse homem fala, e se botar carne para falar, é 2 horas só os Nossa dois. senhora, fica louco. Não, maravilhoso, foi muito incrível, porque você tem muito conhecimento. Eu não queria falar só do equipamento que é grandioso, sabe? Porque Aham. a pessoa faz mais o equipamento, mas o que está por trás. A outra, Marcela quer saber o valor do outro. Oh, meu O Deus, eu sou valor muito do discreta. BioWell tem um valor mais ou menos igual no mundo todo. É $2.400. Dá mais ou menos uns R$ 14.500. Tá, esse. O Mas da também casa. pode parcelar, tem toda a forma de aquisição. Hã? E o da casa, aquele negócio de ler a casa, O homem. da casa é R$ 3.200. Reais. Mas Reais. ele só funciona com o outro, né? Só funciona com esse daqui, conectado Ele nesse é daqui. um acessório, né? Porém, nós estamos fazendo alguns testes para que ele consiga ser usado no celular. Então, você compra só a antena, conecta no celular, o celular funciona como um servidor, ele joga o sinal para alguém que tem o BioWell. Então, se você quiser, por exemplo, você compra o antena Sputnik e manda para alguém que tem o BioWell, ele faz a leitura através da internet da sua casa à distância, entendeu? Não é que ele faz a medição à distância. A antena está na sua casa, ligada no celular. O BioWell está na minha casa. Eu entro no programa e coleto a antena na sua casa. Então, Maravilhoso. nós estamos testando isso. Isso foi um indiano que inventou.
agora, tipo, 15 dias atrás. Eu ainda não Maravilha. testei. E esse que você falou, como é? Red Zone? Os atendimentos, né? Vai ser com qualquer equipamento ou só com o BioWell? Qual atendimento você fala? Você vai ter os atendimentos no sábado? Para quem Não, quiser fazer. o que o pessoal quiser testar. Mede a pessoa antes, testa com o que quiser, e a gente mede depois de novo. Pode botar esse fone. Pode botar o fone, pode o que quiser, o que quiser. Pode fazer quiropraxia, o que quiser. Maravilhoso. Então vamos lá. E qual foi a promoção que você fez? Que pode precisar essa É live ou até uma da consciência, viu? Quem quiser se o, procure. Fala, o Hands-On, Edson. ele vai custar 250. Então nós Certo. vamos fazer, para quem estiver na live de hoje aí, 175 e ganha o livro do Korotkov, que é esse livro aqui. O Princípios e Prática da Medicina Quântica Integrativa. Então ganha o livro e ganha o desconto do nosso hands-on. Só que Muito só são acho que 20 vagas em cada um do hands-on. bem, senhor. Vamos fazer essa promoção não só hoje, vamos estender até dia 10 de setembro. Vamos até 10 dias antes do evento, porque tem que mandar o livro, né? Vou mandar o livro na casa da pessoa. Se a pessoa Ótimo. quiser retirar lá no evento, retira. Se ela quiser que eu mande o livro na casa dela, eu mando o livro na casa dela. Mais fácil mandar o livro, porque ela já vai lá para o evento depois de ter lido. Fica Me mais diz legal. uma coisa, só para fechar, mas você escreveu um livro também que eu vi lá no Então, Quantum Leap. eu escrevi um capítulo no livro do Novo Ser Humano, que a Cláudia Cardinho fez. Escrevi um outro capítulo também, que é a Biofísica da Gratidão, também, que a Cláudia Cardinho fez. Teve esse artigo que nós escrevemos agora, que saiu na Explore, na Journal of Health, falando sobre terapias de biocampo. Também foi muito interessante. E tem todos os livros do Korotkov, todos eles, eu fiz o prefácio do livro também. Nós editamos ele no Brasil e nós fizemos o prefácio de todos os livros dele e do Dmitri, que também escreveu um livro pequenininho que chama Não Mude o Mundo, Mude a Si Mesmo. Né? Então, fala muito disso que eu falei, né? Em vez de você mudar o Sim, mundo, mude a si próprio. E aí tudo vai mudar, né? Tudo, sim. isso é E muito legal. você agora vai escrever um capítulo no livro do Mar da Consciência. Bora lá, bora lá. Vamos encher esse mar de onda. De ondas. Olha lá, Ondas de as informação nós ondas, temos muitas. ondas milimétricas no mar da consciência. E isso aí, não quero nem saber, vou pegar um para mim. Ondas Ó, milimétricas no mar Neto, da consciência. muito obrigada, Eu que viu? agradeço, fiquei muito feliz. Estou muito feliz de poder participar desse evento maravilhoso aí, que é um evento que vai ser transformador, vai levar a semente de uma nova consciência de que nós precisamos para dar um salto quântico nesse planeta. Só nós queremos sempre mudar os outros, né? Mas nós temos que nos mudar a nós próprios, é o que o Dimitri fala. Quando nós mudarmos o nosso mundo, tudo muda. Então, eu acho que esse evento vai ser marcante para trazer para as pessoas a oportunidade de autotransformação, autoconhecimento. E aí sim nós conseguimos essa mudança que nós tanto queremos. Então é imperdível, estou muito feliz e honrado de poder participar. E já estou tudo arrepiado aqui, ó. Porque quando a energia é boa, tudo E vai. eu que me sinto. Como posso agradecer, hein, Carmen? Só gente grandiosa, só cientista grandioso, energia vindo da Rússia, esse homem cheio de conhecimento, Carmen maravilhosa. Meu Deus, que responsabilidade receber A esse. Carmen é a cuidadora, ela cuida de tudo aqui. Ela cuida de todo mundo. Ah, eu estou muito feliz, muito grata, viu, por vocês E virem, eu por também, estar muito grato pela conosco aqui. oportunidade, por a gente se encontrar de novo e poder participar desse evento maravilhoso aí. Então é muito bom, muito bom. Pronto, então aguardo vocês, aguardo Marcela, Gilmara que está aqui, todo mundo. Esse macho está sensacional, verdade, Gil. Só cientista, só gente fera, viu? Muito Só legal, gente muito bom. fera. Fantástico. Obrigada, viu, minha gente? Eu que Boa agradeço. noite. Um beijo para todo mundo aí e nos Obrigada. encontraremos aí no Mar da Consciência. Amém. Tchau, Carmen. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.